bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito interessante, percepção visual, que eu falei para vocês no vídeo de apresentação do canal. Eu gostaria de começar por outro, porque tem a playlist que ainda não teve início, pelo menos, pode ser que tenha tido, depende do momento que você está vendo, mas no momento que eu estou gravando esse vídeo, não. E aí, a minha ideia era falar sobre composição. E aí falar em linhas e formas, naquela playlist, dar início a ela. Só que eu percebi, fazendo os meus estudos, minhas compilações, que seria muito mais profícuo a gente começar com percepção visual. E eu vou me ancorar num trabalho magnífico de um autor que ele se chama Rudolf Arnheim. Arte e Percepção Visual. Tá aqui o livro, deixa eu mostrar para vocês, deixa eu ver se consigo focar bem, tá? Depois eu coloco ali um link lá embaixo, para que vocês, se não conseguiram pegar aqui, vão ter o nome do livro, que é muito legal, super recomendo comprar e ler esse livro. Quem não tiver feito isso, ou numa biblioteca que seja dedicada, né, a artes visuais, que tem essa obra, porque ela é um clássico, tá? E ela... vocês vão entender o conteúdo dela e aí ver se interessa. Eu acredito que seja interessante a todas as pessoas que querem se levar a sério, para que os outros te levem a sério, né? Faz parte disso. Se a gente não leva a sério o nosso trabalho, se a gente não estuda, porque o fazer artístico é uma delícia. Só que se você ficar só na questão da prática e não ver a teoria, não pensar um pouquinho mais além desse trabalho, ele pode não ficar tão rico assim. E eu acho que a gente precisa ter argumentos, não é só argumentos, a gente precisa fazer um trabalho com conteúdo rico, né? E depois ter argumentos para sustentar a importância desse trabalho. E o chapéu que eu estou usando hoje, ele não foi uma questão estética, apesar, vamos ver se fica bom, né? É tão louco essa coisa da gente se ver, né? Quando você está gravando, que isso acontece normalmente, para você ver se está enquadrado ou não, e você fica olhando se o chapéu tá legal. Mas ele não tem nada a ver com isso. Não tem. Eu nunca gravei de chapéu, não teria esse desejo de fazer isso, mas é porque ele tem tudo a ver com o que eu vou falar aqui. E vocês vão descobrir logo. A hora que eu revelar o segredo, eu tiro o chapéu. Tá? Mas ele tem um propósito. Bom, vamos lá então entrar na obra, vamos parar de delongas, vamos parar de demorar tanto, né, para chegar no assunto, e vamos para a introdução, que também demora um pouco, mas é a razão por quê. O que vocês vão encontrar nesse livro, nesse trabalho, né? O que eu vou dizer. E o que eu digo, assim, eu vou fazer um apanhado geral, vai ser a minha percepção, meu resumo dos pontos que eu acho mais importantes, o que não significa que isso é a mesma coisa do que eu ler um livro, nunca é, tá? Porque o resumo é a visão daquela pessoa que tá te dando. Então, se isso te interessar, super recomendo que você faça a leitura depois, para que seja mais rico o teu trabalho, tá bom? E se não te interessar, tudo bem, é um direito que acontece, né? É um clássico, uma obra, mas você acha que não tem. Então, depende do teu tipo de trabalho. Eu acho que é legal para todo mundo, mas aí, se você não tiver tempo também, você fica com os pontos que eu vou resumir, é melhor que nada, né? Mas vamos lá. E quem é Rudolf Arnheim? É importante que a gente tenha uma noção, né, do autor. Ele é um psicólogo já falecido, alemão, de origem alemã, que migrou para os Estados Unidos. E aí ele foi professor de algumas importantes universidades, da Sarah College, Sarah Lawrence College, e depois a Harvard, que a gente conhece, né? A outra não é, pelo menos pra gente, não é tão conhecida assim. Bom, e ele teve vários livros, mas se tornou conhecido internacionalmente, que foi justamente esse que eu trago para vocês, que é a Arte e Percepção Visual. Tem um outro livro dele que fala de composição, mas não é como se fosse assim a Bíblia, né? É um trabalho de uma vida onde tem, ele reviu esse trabalho dele, então ele tem bastante importância. O Rudolf, ele era psicólogo, né? E ele se utilizava da teoria da Gestalt para poder fazer os trabalhos dele. Então foi a formação dele e foram também os experimentos que foram feitos com relação à percepção visual e à arte, né, que ele se utilizou então para fazer as pesquisas, para escrever o livro e todo o estudo de uma vida, toda essa questão de analisar as obras, porque ele também tinha bastante amor à arte, né, e o comportamento das pessoas frente às obras, né. E, bom, então esse é um pequeno início. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada na internet, vocês vão encontrar não só esse livro, como ele era reconhecido internacionalmente, ainda é, e todo mundo que se dedica à arte
tenha algum contato com esse livro, quem estuda um pouquinho mais aprofundado, porque ele é um livro de grande importância. Mas qual a importância desse livro? O que ele aborda? Então eu coloquei os pontos aqui, né, que eu vou trazendo. Não vai dar para ser um vídeo só, porque esse livro tem quase 500 páginas, tá? E mesmo que eu resuma, tem coisas importantes que a gente vai fazer mais vídeos. Até porque tem o ponto de vista, tem a minha explicação, então também torna um pouquinho mais longo. E eu não quero fazer vídeos tão longos assim, que sejam impeditivos de vocês fazerem a visualização. Vamos começar aqui quando ele fala da introdução. Por que ele decidiu escrever esse trabalho? Ele tem uma conclusão interessante logo de início, que ele fala assim, as pessoas perderam a capacidade inata de ver, né? Então, assim, a capacidade de entender através dos olhos. Uma coisa é você olhar, outra coisa é você ver alguma coisa e entender, você ter a percepção visual. Porque a utilização dos teus sentidos, pura e simplesmente, quando eu olho para alguma coisa, eu não tenho aquela informação de volta por causa do sentido da visão desprovido de qualquer outro mecanismo de inteligência que eu tenha. A percepção visual, ela vai muito mais além do que uma simples definição do olhar, né? Eu estou olhando para alguma coisa, é só o meu olho que está funcionando e nada mais. Não, na realidade a gente sabe hoje em dia que não é isso. Por isso que a gente fala da percepção visual, porque a percepção visual é todo um conjunto. Eu tenho então a luz, né, que vai incidir em tal objeto, vai refletir, essa luz que reflete vai para a minha retina, né, e aí vai para as minhas células, as minúsculas, milhares, sei lá quantas células, que elas vão reter aquela informação, vão ter aquela luz, elas vão formar uma imagem aqui dentro, né, do meu cérebro. E aí, bom, desculpa quem vai entender mais a fundo, porque eu sei que eu pulei etapas, mas eu sei que ela vai, toda essa informação que me chega, ela vai para o córtex visual e vai ter todo um passeio lá dentro dessas informações, com informações que eu já tenho daquilo que eu estou olhando. Então, eu estou olhando uma cadeira, veio aquela informação, eu vou comparar. Quando eu identifiquei, para eu identificar aquilo, eu vou comparar com as cadeiras, com a minha memória de cadeiras que eu tenho, né? Para poder então entender, e eu vou ter tanto os meus conceitos, a minha inteligência, os meus filtros, né, culturais, para que é usado minha cadeira, as cadeiras hoje em dia, isso sempre foi usado para tudo a mesma coisa, tá? Mas vamos supor num momento distante no tempo que a cadeira seja utilizada então para ornamento, as pessoas não se sentam mais, elas se deitam ou andam, uma coisa meio esdrúxula, até ridícula, mas tudo bem. E aí você pensa então que a cadeira ela tem um outro valor para aquela cultura. E aí eu tenho as minhas experiências, né? Tipo, puxa, a cadeira sempre enfeitou muito bem, ela fica muito legal em cima da mesa de entrada da casa e fica não sei de que jeito, né? Então você vai unir as duas coisas, que é a experiência cultural com a experiência individual ali, e você vai dar uma conceituação, você vai co-criar. Olha que legal, então o que ele fala também, que nós co-criamos. O ato de nós percebermos alguma coisa visualmente desculpa, galera. O ato de perceber alguma coisa visualmente é um ato também de cocriação, porque cocriação, nesse caso, é atribuir um sentido novo para aquilo que eu estou vendo, para aquilo que eu estou observando. E o chapéu? Bom, o chapéu, calma que lá vem a história. Ele chega, não vai demorar muito para vocês entenderem porque eu estou de chapéu e logo vou tirar esse chapéu. Até porque ele tá me incomodando um pouco, né? Fica meio quente assim na cabeça. Sei que a gente tá em março que eu tô gravando e tá um pouquinho mais ameno o tempo, né? Não tá aquela coisa de louco. Vamos lá. Daí o Rudolf pensa o seguinte: se essa faculdade nossa está adormecida, a culpa é de todo o vocabulário, porque a gente está falando à torta e direita, né? Sobre o que seriam as obras de arte. Então a gente começou a verbalizar o que é uma obra de arte, verbaliza, cria conceitos, e aí quando as pessoas ficam meio alijadas daquela possibilidade de entrar em contato com a arte. Então é como se todo o sistema que existe te dissesse, olha, é muito difícil para você entender, você não vai entender, até porque as regras e limites acabaram, né, deixaram de existir, então a gente vai explicar, a gente vai ocupar o lugar que seria seu, a gente explica, te conta o que é, você vai lá e você olha e tá tudo bem, pronto, acabado. E você não precisa observar, você não precisa ver efetivamente, você não precisa tentar entender. Realmente tentar entender pode ser um pouquinho complicado, mas é essencial que o nosso entendimento não seja só verbal
que o nosso entendimento seja nosso e não de quem nos coloca aquele entendimento, e que a gente tenha a experiência, porque a experiência nos enriquece. Pode até ser que nos empobreça. Será? Ela deu um contributo, pode ser para o mal ou para o bem, pode ser para o mal, e daí você fala, eu vou negar esse caminho e vou fortalecer o outro. Então, de alguma forma, teve o bem ali, né? Mas enfim, a tua experiência é única, ela não pode ser substituída pelo palavratório do outro. Outra coisa, mesmo quando você quer expressar em palavras aquilo que você está sentindo, quando você está em contato com uma obra de arte, você não vai ter, primeiro, você não vai ter palavras suficientes, porque as palavras elas não são tão ricas quanto a nossa sensação em frente a alguma coisa. E outra coisa é porque quando a gente está recebendo essas informações visuais, muita coisa não passa pelo crivo da razão, ela vai ressonar com você, né? Pode ser que não ressone, pode ser que você não tenha aquela afinidade com aquela obra, ou sei lá, não tenha algum ponto de comunicação, mas normalmente ela vai te atingir de alguma forma, e aí muitas coisas vai para o inconsciente, né? E então você não conseguiu traduzir em palavras, te atingiu, fez uma catarse e você não soube ainda o que aconteceu. Tudo isso é possível. E então o que ele está tentando fazer é assim, olha, tem muita gente pseudocientista que vem e fala diversas coisas, e eu acho que eu tenho que dar um contributo mais efetivo. E se os limites eles foram quebrados, né? Ainda assim, você vai ter coisas que você vai ver no trabalho, se bem que ele não fala isso, agora sou eu que estou falando e interpretando o que ele está dizendo, tá? Não é essas palavras dele, mas é a minha interpretação sobre o que ele diz, tá bom? Na introdução. Assim, bom, isso ele fala da ciência, né? Então, se tem pseudociência, eu vou lá e vou usar uma ciência para dizer. Mas o que ele quer dizer no final, o que ele quer fazer, é encontrar como nós recebemos um caminho para dizer como as informações, como a composição que você constrói vai causar um efeito no outro, como você vai receber a composição que o outro constrói e por quê. Então isso é deveras importante. Se você quer entender o sentido daquilo, mesmo que você fale assim, bom, mas nem sempre eu vou conseguir avaliar, analisar dessa forma, ou então é difícil mesmo a obra de arte, porque tem toda uma vida da pessoa, o estudo que ela faz, né, o artista faz, e muitas vezes você não vai conseguir colocar numa categoria, ou a pessoa não teve essa pretensão, ela queria uma coisa mais subjetiva. Mas eu acho que você tem que ter uma noção mínima, pode ser que faça sentido, pode ser que não, essas regras que você vai ver, mas se você vai construir, principalmente, você precisa ter. Mesmo que você queira abrir mão de todas elas, artes visuais, você vai comunicar alguma coisa para o outro. Só existe o sentido da gente fazer alguma coisa se a gente quiser conversar aquilo que a gente faz com o outro. Eu existo porque o outro existe. Nós somos seres sociais, nós não somos para ficar fechados dentro de casa e não comunicar ao mundo, não participar, né? Só se você tiver um problema hoje em dia, né? Uma doença rara, Deus me livre, a gente fala do coronavírus e coisa e tal. Será que é tudo isso? Pode ser pior? Pode não ser tão grande? Pode ser um exagero para criar o temor, porque o temor criado é importante? Eu não sei, eu realmente não sei. Mas o que eu sei é o seguinte, que enquanto a gente tem vida, tem vitalidade, a gente tem que participar das coisas que faz para os outros. E tem que fazer de uma forma que, quando eu quero passar um sentido, eu saiba por quê. Então aí é a recomendação que eu dou. E você, se concordar comigo, super utilize. Eu vou falar agora do chapéu, eu vou continuar o vídeo, tá? Mas eu vou falar, eu só falei da introdução, porque vão ser vários vídeos. E eu vou começar com as dicas de como o cérebro faz a leitura antes de contar do chapéu. Não, eu vou contar já, mas eu tô dizendo assim, mais ou menos sobre o que eu vou dizer. Pelo menos nesse vídeo eu vou dizer então, eu vou enumerar. O que é interessante é você pegar um papel e caneta, nem que for para você voltar o vídeo várias vezes, mas eu vou enumerar várias dicas sobre o que normalmente, quais são as bases em que as pessoas que recebem aquela informação visual, como elas se comportam, como o nosso cérebro reage àquelas informações, como a gente faz aquela leitura. Bom, e o chapéu então, agora vem o significado, é porque não tem razão de ser usar esse chapéu. Agora, se eu estou no ambiente fechado, e eu estou no ambiente fechado,
né? Não é uma questão estética, eu não estou saindo, tudo bem, quer dizer, eu estou saindo, né? A minha imagem está sempre indo para vocês, mas eu não concordo que a imagem estaria melhor com o chapéu, seja como for, chapéu para cima, chapéu para baixo. Eu acho que esse chapéu aqui só teria razão de ser ali no cenário, lá atrás, né, nessa sala que eu estou filmando para vocês, que é a minha sala também, mas não, na minha cabeça ele só tem uma razão de ser. É assim, se vocês não aplicam as regras, quando vocês querem comunicar alguma coisa que faz sentido para o outro, querem levar essa comunicação adiante, porque a arte visual é isso. Eu posso fazer então uma coisa apenas para visão, para você fala assim, bom, eu não quero um sentido em si, mas eu quero colocar, criar uma cena para que traga alegria para as pessoas, isso e aquilo. Então você também vai precisar, porque você vai pelo menos olhar, nem que seja um trabalho pronto acabado, ainda que esteja no meio dos rabiscos, depois eu explico melhor como eu entendo isso, mas você vai precisar avaliar se ele está legal ou não. Vai muito da intuição, a gente tem muito isso, mas tem também uma questão lógica, porque a lógica, a razão, junto com a intuição, com os dois lados, dos dois hemisférios que a gente tem no cérebro, não é à toa, né? Não é só para usar um chapéu, mas a gente tem para poder entender, avaliar e ver se aquele trabalho que a gente está fazendo vai causar uma coisa boa nos outros, né? Ou até você quer causar uma coisa ruim, um estresse, né? Então você abre mão, mas você tem que conhecer para você entender que você está desrespeitando tudo, né? E aí você fala assim, mas toda hora que eu vou fazer eu tenho que pensar nisso? Não, você tem que conhecer, porque o conhecimento você integra e aí depois você, quando vai olhar para as coisas que faz, naturalmente você vai ter aquele entendimento de, o que está faltando? Opa, peraí, consigo ver. Você vai ter uns olhos clínicos, você vai ter uma avaliação melhor, mais profunda daquilo. E o chapéu é o seguinte, ele, como não tem razão de ser, não tem razão de ser fazer um trabalho que eu não comunico, ou que eu acho que estou comunicando A, mas estou comunicando B. Então, se você acha que não precisa entender o que está comunicando, o outro não vai entender o que você está querendo comunicar. E não tem problema, você não quer dizer nada, o outro não entende nada, está tudo certo. Mas será que é assim que a gente vive? Será que, sei lá, você responde, né? Então, eu acho que o chapéu não tem razão de ser, né? Então, ele vai para lá, ele volta. Vamos dar uma arrumadinha aqui. Ele volta porque ele não tem porquê, tá na minha cabeça. Pronto, agora que esse chapéu voltou para o seu lugar de origem, tudo bem que parece que o chapéu, o lugar de origem dele é na cabeça. Pelo menos é a razão por que ele foi criado, para ficar na cabeça das pessoas. Mas não tem razão de ser, né? Usar o chapéu aqui porque a gente está num ambiente fechado, né? Não tem sol, não tem nada, não é uma questão estética que eu quero fazer uma graça. E ele tem uma questão estética muito mais importante ali agora, né? Ele foi deslocado da sua razão primeira de existência. Mas ele tem uma razão por quê, né? Está decorando o nosso ambiente ali no fundo. Bom, eu vou dizer, então, vou enumerar as coisas aqui, mas antes eu vou falar sobre o equilíbrio. Tudo gira em torno do equilíbrio, né? E isso é uma lei natural da vida. Então, qualquer ecossistema vai procurar o equilíbrio, né? É necessário, se a gente, agora eu estou indo um pouquinho mais além, né? Mas então ele fala que as coisas giram em torno do equilíbrio, e aí eu vou dar uns exemplos, se você pensa no equilíbrio ecológico, na fauna, onde se tem um predomínio muito grande de um animal, ele acaba comendo mais do outro e dá um desequilíbrio. Por exemplo, o ser humano, eu acho que ele está colocando em desequilíbrio os outros animais. Aí você fala assim, é porque tem muito ser humano? Não sei, eu acho que é porque o problema é o seguinte, que a gente está se comportando totalmente errado, com leis antinaturais, né? Quando a gente não respeita o meio ambiente, quando a gente acha que isso aqui é o playground da nossa casa para abusar do jeito que a gente quer, né? Então a gente tem que rever um pouquinho nossa conduta. Sobre o número de pessoas, eu acho que se a gente vive de uma forma mais natural, a gente acaba se equilibrando, né? Eu acho que todo mundo tem direito a estar nessa casa, nesse lar. Isso aí eu acho contestável dizer, né? Mas a partir do momento em que a gente respeita, a gente também acaba se ouvindo, né? Respeitar o meio e, antes de tudo, respeitar o interior aqui da gente. Mas deixa eu voltar, né? A gente está saindo muito do assunto. Então, tudo é questão de equilíbrio. A nossa flora, por exemplo, intestinal, né, ela tem um número X de bactérias, não pode ter um aumento nem uma diminuição que vai causar problema, né? Enfim, a gente aqui, não no sistema parasimpático, mas
agindo com o mundo de uma forma que a gente acha que está acordado, né? Então a gente procura um equilíbrio nos relacionamentos, procura um equilíbrio mental, procura um equilíbrio do trabalho. Então a gente sempre está procurando dosar as coisas, nem sempre a gente consegue, mas dosar de uma forma que uma coisa não prejudique a outra. Então, todas as coisas, todas as áreas, buscamos o equilíbrio. Essa é a nossa tendência natural, é o nosso ideal de perfeição das coisas, é o equilíbrio. Então, se você fazer uma obra que você quer comunicar alguma coisa, você respeitar esse equilíbrio, né? Seguir algumas regras de como as pessoas veem as coisas. Se eu quero passar uma mensagem, se você não tiver esse comprometimento, tudo bem, mas eu acredito que seja importante em muitos casos. E você também tem as regras, não para seguir todas, mas para ter uma ideia, ter uma noção, né, de comparar o teu trabalho e ver se está faltando alguma coisa. Opa, eureka, lembrei, eu tenho conhecimento aqui daí. Às vezes você nem sabe de onde veio, mas foi uma coisa que você já estudou, que você já avaliou. Então, por isso é que o equilíbrio é importante. E saber o que você está fazendo, você não vai fazer uma coisa acidental, uma coisa que foi feita ao léu, que não tem importância, que não tem valor, que não seja fruto de um estudo e dedicação. E aí também eu vou falar sobre limites, porque vocês lembram, se vocês não assistiram, assistam, na playlist de criatividade, onde a gente pensa, onde é proposto o seguinte: eu preciso de limites para criar, porque a partir do momento que eu não tenho limite nenhum, que eu não tenho um método de trabalho, não tenho uma limitação do material que eu vou usar, das coisas que eu vou fazer, né? Mesmo que eu tenha uma parte solta que eu tenho que sempre ter o casamento das duas partes, a parte intuitiva e a parte racional. Eu não consigo criar se eu não tiver. E se eu tiver e respeitar, e eu faço uma etapa daquilo dentro dos limites que eu coloquei, né? E depois a parte solta, mas aí então eu crio novas possibilidades, né? O limite me gerou outra possibilidade. E aí eu posso então entrar com a criatividade e com outros limites dentro daquilo que eu vou fazer, e assim ir por aí afora, para eu criar alguma coisa com conteúdo, alguma coisa que seja importante, tá? Então vamos ver aqui, eu até fiz uma citação, né? Deixa eu ver aonde está do equilíbrio, que eu acho interessante o que ele fala. Por que equilíbrio? Né? Uma composição desequilibrada parece acidental, transitória e, portanto, inválida. Sob condições de desequilíbrio, a proposição do artista torna-se incompreensível. A temporalidade dá lugar à frustradora sensação do tempo aprisionado, a não ser que o artista deseje isso. Então, galera, é um material muito rico e é por isso. Agora, eu acho que vocês conseguem entender a importância da minha escolha desse livro, né? Os pontos que eu vou fazer en passant, infelizmente, porque é muito denso e eu vou pegar a minha visão. Espero passar o melhor para vocês, mas se vocês tiverem tempo, então, e comprometimento com vocês e com a arte, super recomendo que vocês leiam esse livro, tá bom? Eu vou dar sequência agora, então, em todos os... Acho que eu coloquei, não sei se foi o número, é que vai ser bem superior, tá? É o que eu tô começando hoje, que eu coloquei acho uns 14 aqui. Mas vamos ver. O primeiro, pensemos no esqueleto estrutural. Essa análise que eu fiz. Então aqui vocês vão ver a imagem, tá? Eu coloco, eu vou desenhar um quadrado, né? E aí vocês vão ver o esqueleto estrutural que eu faço, na verdade, é fazer o seguinte, traçar uma linha horizontal dividindo ao meio, né, esse quadrado. Aí depois eu vou dividir ao meio com uma linha que vem de cima, uma linha vertical, então uma linha horizontal e vertical. Depois eu vou fazer, eu vou traçar as linhas aqui que vão ser perpendiculares, tá? Vocês vão ver que elas cortam aqui o quadrado, né? Então eu vou pegar o ângulo da esquerda aqui, o ângulo reto da esquerda, depois o aqui de baixo da direita, e aí eu vou fazer a mesma coisa, não sei se eu já tracei ou não, porque eu estou mostrando para vocês a imagem. E aí o que acontece no esqueleto estrutural? Que é o número 1. Uma figura ganha peso na medida que se afasta do centro. O centro é o peso, geralmente o peso do centro é grande, mas ainda assim com o elemento afastado menor, o conjunto parece equilibrado por causa dessa característica. Foi coisa que eu anotei. Mas tudo que você colocar no centro é o que vai ter mais peso, mais importância, tá? Aí você fala, mas eu tenho que pôr as coisas no centro? Não, é que se você analisar as obras antigas, e aqui o que o autor ele analisa são as pinturas, as esculturas, né? Então, o desenho, então são as formas tradicionais de arte, tá? Então, se você analisar
por exemplo, as figuras, aqueles quadros que eram feitos com temas religiosos, né? Onde você vê a figura de Jesus, né? Você vê a Madonna, então você vê de repente um anjo fazendo a anunciação, enfim, situações assim, você vê que elas normalmente são figuras centradas. Aí você fala assim, mas tem uma época que isso não é importante que você saiba, né? Depois que você quer comunicar ou não, você decide, de acordo com o que você vai fazer. Mas é importante saber que o que está no centro é o que tem mais peso, mas o que tiver em qualquer uma dessas linhas que foi traçada, também vai passar para quem está vendo uma sensação de harmonia, de equilíbrio, tá? Então, é isso. E a questão de mais peso ou menos peso são questões visuais também. Não é um peso físico, obviamente. Então, são questões de percepção. O que me passa? Qual o peso daquilo de acordo com onde eu coloco? Então, se eu coloco, por exemplo, eu coloquei aqui um círculo no meio, ele é pesado, eu vou colocar 2, né? Eu vou colocar um menor, mas eu coloco ele perto da borda em uma dessas linhas. Então, aí vocês vão ver que não fica inadequada essa composição, porque esse círculo menor, mais perto da linha, ele tem um peso muito grande. Apesar de menor, tá? Não é só isso. Profundidade espacial. Um elemento colocado à distância também tem um peso grande, mesmo que seu tamanho tenha que ser menor, porque essa é a forma que vemos. Aí você fala a mesma coisa? Não, porque aqui eu não estou falando do esqueleto estrutural. Aqui eu estou falando da profundidade espacial. E a profundidade espacial a gente consegue quando a gente se utiliza de perspectiva, tá? Então você faz um desenho e a gente vai ver perspectiva também, né? Então tem várias perspectivas, perspectiva aérea, perspectiva linear, né? Com um ponto de fuga, com 2 pontos de fuga, enfim, a gente vai depois entrar nesse assunto, não é agora. Mas saiba que é disso que a gente está falando. Então, se você coloca uma pessoa se utilizando disso, né, se utilizando da perspectiva e coloca ela à distância, e tem um grupo na frente, coloca à distância uma pessoa ainda que seja pequenininha, porque a forma como a gente vê está respeitando a perspectiva, mas tem um peso muito grande ali, né? Então, dá um equilíbrio naquela composição. Então, como vocês podem ver agora, né, eu coloquei aqui na tela o quadro que o autor ele utiliza como exemplo, que eu acho bárbaro, que é a obra de Manet, Le Déjeuner sur l'herbe, que a tradução é o piquenique sobre a relva. Ficou uma coisa meio estranha, né? Tipo, parece uma coisa meio... o nome que é dado, né? Na época não ficava, né? Mas hoje quando a gente vai traduzir. De qualquer forma, vamos lá, vamos tirando a graça, não tem graça, mas é uma obra muito bem feita, muito bem executada, né? Nossa, que legal, né? A gente pensa em Manet e todo o trabalho dele. Não é a história da arte, mas é interessante a gente dar umas pinceladas aqui, se utilizar um pouquinho dela, porque esses mestres ensinam muito pra gente. E aí quando a gente vê na questão da composição, né, que tem esses 2 homens com uma amante aqui na frente, né, despida, e aí tem uma outra lá atrás, lá no fundo. Então o que significa isso? Que a gente está pensando em fazer... Tem uma moça lá no fundo que o pintor ele se utilizou então de perspectiva. Você vê que ela não está no mesmo plano do que essas pessoas. E como chama atenção, olha o peso que tem, né? Nosso olhar ele se desloca lá para o fundo, chama muito atenção. Apesar do ponto central ser aqui, né? Mas então é isso que ele falou naquele quesito que a gente estava comentando, né? O quesito de número... Onde está? Quesito de número 2. Então vamos dar sequência aqui. O peso depende também do tamanho. Daí essa é uma conclusão bem lógica, né? Assim, porque quando eu coloco alguma coisa grande, né, seja onde estiver, no quadro, ele também vai ter um peso, mas a gente vai ver que, dependendo do lado, ele tem que ser maior e o outro menor, porque a gente entende, a gente faz uma leitura diferente da realidade que está sendo demonstrada. Agora vamos para o 4. Cores claras são mais pesadas. Por quê? Porque a luz que chega ali na cor clara reflete com mais facilidade. Então te dá a sensação de que aquela forma que você criou e que você se utilizou de uma cor clara, que ela é maior do que outra,
que estaria próxima, né? Estaria no mesmo campo visual e que ela é escura, mas tem o mesmo tamanho. Então você tem que fazer a escura maior para você compensar aquilo. Se você quiser que elas tenham o mesmo tamanho, tá, gente? Então tudo aqui é relativo, depende do que você quer. A gente tem que conhecer as coisas para ver se a gente precisa se utilizar delas ou se tem alguma falha no nosso trabalho. O quinto item, o interesse intrínseco afeta o peso compositivo. O fragmento da pintura, devido à complexidade estilística ou ao tema, pode prender a atenção do observador. Então, isso pode compensar um tamanho pequeno em relação a outras formas, elementos desejáveis ou que você teme também, temidos também. Então, pensa no seguinte, eu vou fazer uma coisa pequenininha, mas que vai chamar muito atenção. Eu quero que aquilo tenha atenção. Então, eu faço, por causa do tema escolhido, daquela forma que eu estou fazendo, né? Vamos supor que eu estou fazendo a figura de Jesus, então chama atenção no quadro, né? É um bebê, ele não pode ser tão grande mesmo em relação às outras coisas, mas ele vai chamar a atenção, se eu estiver fazendo um bebê, né? Posso fazer ele adulto. Mas ele vai chamar a atenção por causa do tema, é o tema central, o interesse daquela obra que foi feita, né? E aí eu posso pensar também num buquê de flores, e aí tem um quadro também famoso. E aí eu posso pegar então um outro quadro de Manet, gente, não vamos confundir não Monet com Manet, quem já está há mais tempo na arte sabe da diferença dos dois, né? Os dois são bastante importantes para a arte, mas enfim, depois a gente se aprofunda nisso. Esse quadro do Edouard Manet, né? Então, no caso, que é chamado Olímpia, ele tem, você vê um buquê de flores, ele é pequeno, mas ele tem um interesse muito grande, então o nosso olhar vai para ele. Então é uma coisa colorida, você vê que é uma coisa truncada, um objeto pequeno, mas que tem interesse ali no quadro. Então o autor se utiliza também desse exemplo que eu acho bárbaro, fantástico, que vocês podem ver, né? Então tem uma cortesã, e aí tem a ama, né? Enfim, a mulher que a serve, que faz os serviços para ela, e que vai levar o buquê de flores que ela recebe, e um gatinho preto que está ao fundo. Não vamos analisar toda essa imagem não, mas a gente está analisando agora à direita, a gente vai ver também o efeito alavanca, como que a gente lê essa imagem, mas calma que depois a gente volta para fazer isso ao final, vocês podem fazer com os outros que a gente vai passar. Deixa eu só voltar aqui. O quinto interesse intrínseco foi o que a gente acabou de ler, aí a gente vai para o sexto. O sexto o isolamento também favorece o peso, como a lua, um ator isolado de outros numa cena importante para que tenha destaque. Esse ator isolado do outro, a gente estava pensando no teatro, que o teatro, então, quando um ator ele quer passar uma mensagem importante, ele normalmente ele fica sozinho, se ele vai falar, né, para o palco, ainda que tenha outros, para a plateia, né, dele, ainda que tenha outros atores que estejam fazendo outras coisas, normalmente ele se desloca, ele sai e fica aquele, porque isolado ele vai ter uma tensão maior, né? Então, tal qual, se eu quero elemento visual, eu vou construir um céu, né, eu quero dar ênfase para a lua, eu deixo ela meio isolada, então, para ela ganhar essa força toda, esse destaque. A lua é o exemplo mais fácil, né, para a gente pensar aqui. Configuração, item de número 7. A configuração parece influir no peso. A forma regular das figuras geométricas simples as faz parecerem mais pesadas. O círculo também parece concentrar mais peso do que as outras figuras geométricas. Talvez porque ele tenha mais massa condensada perto do núcleo. Tem umas coisas assim. Então, aí ele cita os trabalhos de Vassily Kandinsky, né? Que é conhecido como o pai da arte abstrata, onde você pega aquelas, se vocês pegarem alguns trabalhos dele, vamos ver se eu encontro aqui para mostrar para vocês. Olha que interessante o trabalho de Kandinsky, né? Então a gente escolheu aqui um trabalho, são vários, hoje em dia a gente sabe, coloca no Google, é uma maravilha, né? Os trabalhos, a grande oportunidade de conhecer o mundo inteiro, os trabalhos de tantos e tantos artistas, saber sobre vida e obra, né? Essa é chamada composição número 8 do Vassily Kandinsky, que vocês estão vendo, e aí o abstrato dele, ele se utiliza de muitas formas geométricas, tá vendo? E aí essas formas geométricas aqui, elas têm um peso muito grande, vocês conseguem ver o tanto que elas têm força, né? O peso que elas têm. Imagina que se eu tivesse só cores ou linhas mais soltas ou formas que não fossem assim em comparação, né? Então esse é um trabalho que ilustra bem o que a gente fala, justamente porque
nas abstrações dele tem muita forma geométrica. E agora a gente vai ver uma coisa bastante interessante, que é como um elemento influencia no outro. E ele começa primeiro falando na direção, né? Mas são elementos que estão juntos, você coloca numa composição. Ele fala assim, ó, o item de número 8, o equilíbrio é conseguido com a compensação mútua dos elementos de uma dada composição. Tal compensação depende do ponto de aplicação, sua intensidade e direção. Calma aí, não se apavore. Você fala assim, como assim, né? O equilíbrio entre eles. Aplicação, né? O ponto de aplicação depende de onde você colocou, né? na sua composição. A sua intensidade, então qual o peso tem? O peso pode ser conseguido, vamos dar uma relembrada aqui. O peso pode ser conseguido pela cor, né? O peso pode ser conseguido pelo tamanho. O peso pode ser conseguido se você coloca, né, no seu esqueleto estrutural, né, mais perto do centro, mais perto das bordas, que também criam sensação de peso ali. A direção e a intensidade que a gente vai ver. Né? Então, às vezes eu posso aplicar mais de uma coisa, mais de um elemento, aquilo que eu quero falar, quero comunicar. O assunto também cria direção. Os olhos de uma moça pintada de forma simétrica, frontal, enquanto se inclinam para o lado. Então, quer dizer, eu tenho uma figura pintada de frente, mas com os olhos inclinados para o lado. Né? O que acontece ali? Um bailarino num canto recitando poesia, enquanto o outro se movimenta bastante para contrabalançar o seu silêncio. Então, o som também, ele tá, o assunto, né? Então, o assunto, o som que ele está falando, e o outro, então, para contrabalançar, isso que também a gente vai utilizar para fazer os nossos quadros, né? Fazer os nossos desenhos. Mas é interessante que se saiba, né? Um está dançando loucamente, quer dizer, não sei, está dançando a dança dele, seja jazz, seja balé, seja lá o que for, e o outro está recitando poesia, ou não tão loucamente, depende da poesia que é recitada, mas está tentando atingir um equilíbrio. Seguindo para o próximo item, esse aqui é de número 10. Uma simples figura humana pode ser organizada ao redor de centros de equilíbrio secundários, no rosto, colo, nas mãos. O mesmo é válido para a composição total. Então, gente, olha, vocês vão usar da intuição também, né? Vocês vão saber, então, quais são os pontos de equilíbrio, qual é o ponto principal, quais os outros pontos de equilíbrio, como eu organizo isso. Vai fazendo, vai desenhando, vai entendendo, vai fazendo depois esse jogo entre o conhecimento e a intuição, como os outros recebem também aquela informação, o que causa, pergunta. Tudo isso é pesquisa também, cocria, então a gente precisa cocriar, a gente precisa pegar a pesquisa pronta e depois se inserir nela, fazer exercícios, né? A gente precisa testar aquilo para ver o resultado. Continuando, no número 11, item de número 11, o padrão hierárquico aproxima-se do zero quando um padrão se compõe de muitas unidades de igual peso. Aí ele dá um exemplo de Jackson Pollock, tá? E aí eu vou mostrar para vocês até porque eu acho que é melhor, mais fácil para... Então, esse quadro agora que vocês estão vendo é do Jackson Pollock, né? Ele chama Convergência e aí ele foi feito em 1952, se não me engano, é isso mesmo. Que ele é do abstrato, é do expressionismo abstrato, tá? Então, depois a gente vai ver esse movimento com vários outros. É interessante a alegria que nos dá, né? Sabe aquela coisa boa. Mas quando ele foi pintado na guerra, durante a Guerra Fria, né, com a Rússia, e ele foi considerado que aquela pintura representa a liberdade de expressão. Então a gente tem que ler aquilo, fazer uma leitura, comparando talvez a arte da época da Rússia, né? Depois a gente até pode fazer isso, com o trabalho dele, o que ele estava vivenciando na época. A arte abstrata é bastante forte nos Estados Unidos, né? O movimento expressionista abstrato, você vê que tem cores fortes, pinceladas fortes. Também é conhecido como action painting, né? Que é aquela arte de ação, aquela coisa rápida que ele fazia, com movimento. Ele até dizia que era mais ou menos como uma dança, né? Ele se colocava, o Jackson Pollock gostava de pintar com a tela no chão, andar, né, ao redor da tela enquanto ele fazia, e então não tinha essa coisa dele colocar pendurada a tela para dizer onde tem o maior ponto que você vai visualizar, o ponto de equilíbrio, mas nem precisava, porque conforme a gente foi lendo aqui, que eu estava conversando com vocês, é que dentre esses quesitos aqui, o padrão dele é um padrão hierárquico que aproxima-se do zero. Por quê?
porque ele tem muitas unidades de igual peso. Então, outra coisa que você pode pensar também é papel de parede, né? Que, sabe quando tem aquelas repetições, por exemplo, papel de parede para quarto, papel de parede infantil, quarto de criança, que aí você tem a repetição do mesmo desenho várias e várias vezes, né? Quer dizer, ad infinitum até acabar o papel, não é ad infinitum, mas enfim. Então isso também, que o padrão hierárquico aproxima-se do zero, tudo tem igual peso, assim como a maior parte dos quadros dele, né, nessa fase, então, do Jackson Pollock. Orientação ambiental e orientação retiniana também são conceitos que eu acabei anotando aqui, que eu achei interessante de dizer, que é o seguinte: a orientação ambiental é quando eu vou fazer, eu não, né, mas um modalista, né, um artista, um pintor, vai fazer o teto de uma capela, por exemplo, e aí ele vai se aproveitar como se você estivesse olhando mesmo, né? Então você está ali, aproveita do ambiente, o tamanho dos ambientes, então você faz tudo proporcional ao tamanho das coisas que você vê. E se você pensar, por exemplo, na Capela Sistina de Michelangelo, né, da pintura que ele fez, ele já fez uma orientação retiniana. Por quê? Ele desconsiderou que ele estava lá, então ele fez... É como se você estivesse em qualquer outro lugar, né? Mas você não tem aquela proporção com o lugar, né? Então você só vai se guiar quando você olha para cima, desconsiderando o resto, tá? Não está inserido naquele meio, tá bom? Ainda que seja o teto. Então, só você comparar um pouquinho que você vai ver essas coisas. Coloca no Google, dá uma googada ali para as imagens que você vai ter acesso a isso. Continuando, tem uma outra dica importante aqui o item de número 12. O que está no alto deve ser mais leve, porque passa a impressão de ser mais pesado do que está embaixo. Então, se você vai fazer, você vai dividir, vamos pegar um quadrado, vamos dividir uma linha horizontal no meio, né? O que você vai fazer embaixo aqui, então ele não pode ser menor do que o que está em cima, né? Ele tem que ser maior do que o que está em cima, porque vamos supor que você queira dar o mesmo tamanho para as coisas, o que está em cima vai te dar a percepção de que já é maior, ele está sendo a resistência para estar lá no alto. Aí você fala assim, não, mas eu tô questão física, não, questão de como eu percebo aquilo, né? Então é a minha percepção visual, como ela está condicionada. Vai anotando, galera, para depois vocês decorarem, interiorizar essas informações que vai ser de grande utilidade. Número 13, os quadros são lidos da esquerda para a direita, então preste atenção que qualquer campo visual que eu for fazer a leitura é da esquerda para a direita. A diagonal, que vai da parte inferior da esquerda até a parte superior da esquerda, é vista em ascensão, isso também é outro dado. E a outra como se descesse, então a gente vai da esquerda para a direita, né, de baixo para cima e depois de cima para baixo, tá bom? Qualquer objeto parece mais pesado do lado esquerdo no quadro. Quando dois elementos iguais são apresentados no lado esquerdo e direito do quadro, o da esquerda tem que ter o seu tamanho aumentado para que pareça maior. Ele tem uma teoria que ele diz o seguinte: talvez o efeito alavanca, porque quando você começa da esquerda para a direita, né? Então por que parece que o que está na direita é maior? Talvez por esse efeito, não se sabe. Bom, galera, por hoje é isso então. Esse foi o resumo da primeira parte do livro, aliás, não é a primeira parte não, é do primeiro capítulo. Não sei se a gente chegou ao segundo ou não, depois eu tenho que dar uma conferida lá, mas não se preocupe porque eu vou abordar todas as coisas que eu considero mais importantes. Ainda assim, lembre-se sempre de que isso é uma resumida de um trabalho bastante extenso, profundo e com muito significado na vida de vocês, tá? O trabalho que vocês fazem. Fiquem com Deus, um super beijo e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau, até mais.